This conference will now be recorded. Meu nome é Sami Studart, eu trabalho no Hospital Geral de Fortaleza como reumatologista e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre espondiloartrite axial, certo? Então, o que são as espondiloartrites, certo? Espondiloartrites são um grupo de doenças, tá certo? E que tem em comum o quê? Em geral, o acometimento da sacroiliaca. Está dando um eco tão grande. Vocês estão escutando igual a mim? Tá um Eu eco tô ouvindo terrível. também, mas todos os áudios estão desligados. Mas tá reverberando, sim. Não sei o que é. Tá. Peraí. Agora ainda tá? Tá. Eu vou continuar assim mesmo, porque senão a gente vai atrasar muito, tá? Então, assim, as espondiloartrites são um grupo de doença que, em geral, compartilham a característica de um comprometimento das sacroiliacas, tá certo? A prevalência das espondiloartrites, ela se aproxima da artrite reumatoide. Elas são divididas, em geral, até por causa dos consensos dos guidelines de tratamento, em axial, em que eu tenho um acometimento predominantemente das sacroiliacas e da coluna vertebral, e o acometimento periférico, em que eu tenho um acometimento, algum grau de acometimento também das sacroiliacas, mas eu tenho um acometimento articular periférico, num padrão de oligoartrite assimétrica de grandes articulações. Um padrão bem diferente da artrite reumatoide, que é uma poliartrite, em geral, tendendo à simetria de pequenas articulações. Também no grupo dessas doenças, nós encontramos as manifestações extraarticulares. As principais são a psoríase, a uveíte e a doença inflamatória intestinal. Essa doença se caracteriza, por um componente genético ligado ao HLA-B27, certo? Embora outros genes também possam estar envolvidos, e a prevalência de distribuição mundial, nós vamos ver que ela é altamente ligada à prevalência e à positividade do HLA-B27 na população, certo? E nesse grupo das espondiloartrites, principalmente se destacam essas doenças, a espondilite anquilosante, que a gente vai falar um pouco mais, a artrite reativa, a artrite psoriásica, a artrite enteropática e a artrite indiferenciada. Sobre a prevalência, a gente tem os dados melhores da prevalência da espondilite anquilosante, certo? Nós temos dados da América do Norte, da Europa, Ásia, América Latina e também da África. A espondilite anquilosante, ela afeta mais homens do que mulheres. Nós sabemos que isso está relacionado também à positividade do HLA-B27, que é mais positivo também na população do sexo masculino, nas grandes casuísticas. Na Europa e na Ásia, a gente tem a maior prevalência do HLA-B27, e por isso nós temos algumas prevalências que são maiores do que a gente pode estar vendo nesse gráfico, tá? A espondilite anquilosante é mais comum na Europa e na Ásia do que na América Latina, e isso está ligado, como eu tinha falado anteriormente, à positividade do HLA-B27 e o número estimado de casos na Europa e na Ásia, que chega a 1,5 milhões e até 4,8 milhões, respectivamente, certo? Então, como a gente pode ver, o que influencia nessa prevalência, nos estudos, o que a gente pode ver é principalmente a positividade do HLA-B27 como componente genético influenciando no surgimento da doença e na prevalência em cada continente. Com relação às manifestações extraarticulares nas espondiloartrites, o que a gente vê? Num grande estudo, isso aqui é um slide adaptado do ASAS, certo? Em que ela não está presente em 58% dos pacientes, e ela está presente em 42%, e nesse grupo de pacientes, que são esses 42%, a principal manifestação foi o quê? Foi a uveíte anterior, em segundo lugar, a psoríase, a doença inflamatória intestinal e a combinação entre elas, certo? E essas manifestações articulares são extremamente importantes, na espondilite, nas espondiloartrites. Por quê? Porque isso vai influenciar no nosso tratamento, no sentido das medicações que nós iremos escolher para o tratamento dos nossos pacientes. Com relação ao conceito de espondiloartrite, certo? Eu tenho a espondiloartrite predominantemente axial,
certo? E ela é dividida em não radiográfica, não radiológica, e a radiográfica, que é a espondilite anquilosante. E a espondiloartrite predominantemente periférica, e que nesse grupo estão a artrite reativa, a artrite psoriásica, a artrite relacionada à doença inflamatória intestinal e a espondiloartrite indiferenciada. Com relação às espondiloartrites axiais, o que nós podemos ver nesses gráficos é que nem todos os pacientes que têm a forma não radiográfica, ela evoluem para a forma radiográfica de sacroiliaca e radiográfica de coluna, certo? Como a gente pode ver aqui nesse primeiro gráfico, o percentual é bem maior dos pacientes em que o raio-x é negativo. Depois nós temos um outro percentual dos pacientes em que eu tenho a radiografia positiva de sacroiliaca, mais um percentual ainda menor dos pacientes em que eu tenho alteração radiográfica de coluna, certo? E esses pacientes que têm alterações radiográficas, eles pertencem ao grupo da espondilite anquilosante, por definição dos critérios de Nova York, certo? Então, essa evolução que eu estava explicando aqui no gráfico, né? Com relação aqui embaixo, nos exames de imagem, em que a gente vê pacientes que têm a forma não radiográfica, evoluindo para a forma radiográfica, tanto de sacroiliaca, como também radiográfica de coluna, certo? Então, eu tenho manifestações clínicas, mas no começo eu posso não ter a manifestação nas radiografias, e com o evoluir dos anos, as manifestações vão acontecendo, e em geral elas acometem primeiro as radiografias de sacroiliaca, né, no caso, a sacroiliaca, e posteriormente a gente tem um acometimento de coluna, certo? No caso, o aparecimento dos sindesmórficos. Esse é aquele gráfico clássico, né, que exemplifica um pouco do que eu estava falando anteriormente, em que o que especula-se é que inicia-se um processo subclínico, né, nos indivíduos predispostos geneticamente, em que eles iniciam um quadro de dor lombar inflamatória, certo? E eles vão caminhando como sendo, a análise desse gráfico é como sendo um rio, certo? Em que inicialmente eu tenho manifestações não radiográficas, e eles podem evoluir para remissão espontânea e nunca evoluir para manifestações radiográficas. Eles também podem ficar na manifestação, no acometimento não radiográfico e manter a doença quiescente, ou eles podem continuar ao longo dos anos e evoluir com acometimento radiográfico progressivo, né, na forma da espondilite anquilosante, ou da forma não progressiva, certo? Aqui nesse braço, espondilite anquilosante nesse braço, ou continuar com a forma não radiográfica da espondilite anquilosante, certo? Com relação à fisiopatologia, ainda existem muitas dúvidas, né? As espondiloartrites são um grupo de doenças mais novas, a gente não tem tantos esclarecimentos como a gente tem na artrite reumatoide, mas o que a gente sabe é o quê? É que é uma doença que ela começa, em geral, nas ênteses, certo? E nas ênteses são estruturas que são extraarticulares, assim, extraarticulares no sentido que elas não estão dentro da articulação, como a sinóvia, certo? Elas estão aqui justa-articulares, certo? A sinóvia, como todo mundo sabe, são os locais de inserção dos tendões, das fáscias, dos ligamentos, e nas espondiloartrites é nessa região que todo o processo patológico se inicia, certo? Então, o que se especula que acontece nas espondiloartrites, certo? Existem vários mecanismos que postulam que eu tenho inicialmente um gatilho de estresse, tanto um gatilho ligado ao retículo endoplasmático, como aqui está escrito, como também gatilhos mecânicos, como também translocação de proteínas intestinais ou da pele, e todos esses gatilhos gerariam o quê? Junto nos indivíduos predispostos geneticamente, eles seriam gatilhos para processos inflamatórios, em que teriam um papel-chave inicial da IL-23, tá certo? E isso geraria ativação de outras células inflamatórias, como leucócitos, como do estroma celular, e iniciando-se a cascata inflamatória, com a manifestação e apresentação do TNF-alfa, da IL-17 e IL-22, principalmente nessas regiões das ênteses, onde tudo começaria.
Então, qual seria também postulado o papel do HLA-B27? Por que indivíduos geneticamente predispostos, no sentido de ter a positividade do HLA-B27, esses indivíduos manifestariam essa doença, certo? Então, existem essas 4 teorias do que tanto o HLA-B27, ele poderia agir como apresentador de antígenos, tá certo? E ativaria a via dos linfócitos TCD8, como também o HLA-B27 formaria esse homodímero com o antígeno e ativaria as células diretamente, ativaria as células natural killer ou as células T, certo? Também teria esse outro mecanismo do HLA-B27, uma ativação diretamente no retículo endoplasmático, com essas proteínas não capsuladas, que seriam gatilhos para a produção da IL-23, e seria o início do que? De todo o processo inflamatório, e também dessa outra maneira em que o HLA-B27 poderia modular a microbiota tanto intestinal, tá certo? Mas também como as bactérias presentes na pele, e essa modulação poderia ativar a imunidade adquirida e iniciar o processo inflamatório, certo? Todos esses 4 processos, eles podem acontecer mutuamente, ou um dominar o outro, mas são as teorias atualmente defendidas de como os indivíduos portadores de HLA-B27 poderiam ter o gatilho, quando teriam submetidos a um processo de estresse, o início do processo inflamatório e a doença das espondiloartrites manifestas, certo? Com relação ao HLA-B27, o que nós temos, isso é frisado até no nosso consenso, nós temos um consenso, tá certo, que foi publicado agora em 2020, em que nós temos mais de 160 tipos de HLA-B27, né, HLA-B27 01, 02, 03 e assim por diante, certo? A importância dele é o quê? Que a combinação do HLA-B27 com a ressonância da sacroiliaca aumenta muito a especificidade para o diagnóstico, certo? Na população brasileira, o que o nosso consenso frisa? Que o uso do HLA-B27 para o diagnóstico, nós temos uma baixa evidência, certo? A gente não tem estudos bem desenhados, bem conclusivos com relação ao diagnóstico, mas que, no caso, para nós e para as outras populações, o HLA tem uma importância muito importante com o prognóstico, certo? Em geral, os pacientes HLA-B27 positivos são pacientes que têm mais manifestações extraarticulares, são pacientes que têm uma manifestação de doença, tanto de acometimento de coluna e periférica, mais intensa, eles têm uma resposta aos Alzheimer um pouco mais, digamos, mais difícil, são pacientes que têm, em geral, um acometimento em ressonância e também PCRs mais elevados. Esse slide, na verdade, essa foto, ela representa todas as manifestações clínicas, né, presentes nesse grupo das espondiloartrites. E ela separa muito bem a prevalência com relação às formas radiográficas e não radiográficas, certo? Então, ela frisa bem as manifestações de pele, principalmente de psoríase, em torno de 10% nos pacientes com espondiloartrite axial. A ortite, certo? Ele frisa bem que é uma manifestação rara. Manifestações não específicas também, que o paciente pode apresentar como uretrite, certo? Que às vezes é muito mais comum em pacientes com artrite reativa. A gente também pode ter entesites periféricas, né? Em que a gente vê a prevalência tanto na espondiloartrite, na espondilite anquilosante, como na forma não radiográfica, conjuntivite, uveíte anterior, certo? Inflamação intestinal, artrites periféricas, certo? E também dactilite. Então, essas são as principais manifestações clínicas, lógico, além da dor lombar inflamatória, que os pacientes com espondiloartrite podem apresentar. Com relação às manifestações clínicas, na verdade, o acometimento, o que os consensos sempre frisam é que a carga dessa dor, a carga do acometimento, ele tende a não diferir tanto entre as formas radiográficas e não radiográficas. Então, a dor relatada pelo paciente, ela tende a ser semelhante. E foi isso que levou, né, ao desenvolvimento dos grandes estudos com relação à aprovação até das medicações imunobiológicas nos pacientes com as formas não radiográficas.
porque embora os pacientes não tivessem aquele acometimento radiográfico que denotasse até uma doença um pouco mais prolongada ou até mais severa, os pacientes tinham uma carga da dor semelhante. Com relação aos critérios classificatórios, nós passamos por um grande processo de evolução até chegar aos critérios que nós usamos atualmente, que são os critérios de 2009, dos critérios ASAS, certo? Inicialmente, nós tivemos o critério de Roma, certo? E que sempre frisavam que ele é até um pouco parecido, ou bastante parecido com os critérios de Nova York, mas sempre os pacientes tinham o critério da dor lombar, certo? A limitação da mobilidade, tanto torácica quanto nos quadrantes, tá certo? O critério de Nova York, inicialmente desenvolvido em 1968, ele foi modificado em 1964 e é o que nós usamos atualmente. E, por fim, o critério, né, do ASAS de 2009, que se incluiu as formas não radiográficas pela necessidade de um diagnóstico mais precoce. Então, os critérios classificatórios que nós temos, né, nós temos o critério radiográfico, né, da espondilite anquilosante, que é o critério de Nova York, que é de 1984, em que a gente tem a lombalgia com a limitação da mobilidade, da coluna lombar e da expansibilidade torácica, associado a esses graus de sacrileite, maior ou igual a 2, bilateral, e 3 e 4 unilateral, certo? Só para a gente lembrar, esses graus radiográficos de sacrileite, né, que o grau 1 é alterações suspeitas, o grau 2 é anormalidades mínimas, pequenas áreas com erosão e esclerose, mas o espaço articular é mantido. O grau 3, a gente já tem alteração, alargamento, né, ou anquilose parcial da articulação sacroiliaca, e o grau 4 é anquilose total. E esse, né, o critério que nós usamos atualmente, que é o critério ASAS, tá certo? Que o paciente tem que ter uma idade menor do que 45 anos e os pacientes têm que ter uma dor lombar de característica inflamatória por mais de 3 meses, associado a alterações de sacroiliaca, mais um critério clínico, ou HLA-B27 e mais 2 critérios clínicos, certo? Com uma especificidade em torno de 84%, tá certo? Só lembrando que até o consenso de 2019, né, o consenso do ACR, ele frisa que está tendo uma reavaliação desse critério, tá certo? No sentido de aumentar, de estabelecer o que garantiu uma maior especificidade para o diagnóstico, e pode ser que esse critério mude em breve, mas é o que nós usamos atualmente. Com relação à lombalgia inflamatória, isso é importante para a gente quando o paciente chega, né, para a gente lembrar essas características, tá certo? Que em geral é uma dor inflamatória, é aquela dor que inicia em indivíduos jovens, ela tem um início insidioso, é a dor que melhora com exercício, mas que não melhora com repouso, e em geral os pacientes relatam dor noturna que melhora ao levantar, certo? Então, isso pode diferenciar, embora não seja tão comum na população mais jovem, mas naqueles casos em que a gente pode ter, sim, um diagnóstico de espondilite anquilosante ou espondiloartrites axiais, uma população um pouco mais idosa, né, em que a gente tem o acometimento também das manifestações de caráter mecânico, certo? Mas também ajuda a diferenciar outras dores mecânicas, além da espondiloartrite, né, como as dores musculares, né, que os pacientes mais jovens podem ter. Então, essas características da lombalgia inflamatória nos ajudam bastante a pensar no diagnóstico das espondiloartrites. Com relação ao diagnóstico diferencial, certo? Existe aquela dor lombar baixa não específica, tá certo? E que a gente pode até ter o raio-x até normal, os exames de imagem normal, principalmente naqueles pacientes com acometimento muscular mais importante, né? Mas a gente pode ter também esses outros diagnósticos diferenciais que podem causar dores semelhantes, né? No caso do acometimento de coluna, tá? A gente pode ter a hiperostose difusa idiopática, né? Que a gente tem a calcificação dos ligamentos, mas também a gente tem ossificação ao redor da coluna. No caso também, os pacientes que apresentam fraturas, tá certo? Os pacientes podem ter dor semelhantes, né? Mas nesse caso a radiografia ajuda muito. Artrites degenerativas, em que a gente vai ter, né, uma dor da região dorsal, mas que a gente vai ter uma característica de imagem diferente. Nunca esquecer, né, das alterações infecciosas, né, que muitas vezes em sacroiliaca a gente vai ver na ressonância que não respeita os limites das articulações.
As artrites por cristais, que a doutora Ângela vai falar em seguida, né, que também pode acometer a coluna, e a osteite condensante do ilíaco, tá certo? Em que a gente tem um acometimento predominantemente do ilíaco, e é bem comum nas mulheres no pós-parto. Essa figura, na verdade, eu só botei para a gente relembrar umas características importantes com relação à imagem, certo? O que eles frisam bem é que a gente não usa, né? Isso é um consenso celular desenvolvido só para espondiloartrites, das características, como a gente deve usar a imagem, certo? Então, assim, o que em geral a gente pode tirar da mensagem disso aqui é que a gente tem como auxiliar realmente a radiografia, né? Que a gente deve começar por ela, certo? Tanto por ser barata, como também a gente pode fazer diagnóstico diferencial, e a gente pode já dar o diagnóstico da espondiloartrite. No caso da ressonância, ela pode permitir um diagnóstico mais precoce, só lembrando que eles não recomendam fazer segmento seriado com imagem, tanto para ver atividade como resposta ao tratamento, em que a gente tem que ponderar quando a gente vai pedir. Com relação à imagem, certo? Existe uma recomendação de que se a gente for pedir para ver progressão de sindesmórfitos, e se a gente achar necessário essa avaliação nos nossos pacientes, a gente não peça com uma frequência menor do que 2 anos, porque o acometimento radiográfico ele é lento e insidioso. Então, assim, para ele aparecer alguma alteração, né? Em geral, vai precisar de mais de 2 anos para a gente ter uma radiografia em que a gente possa ajudar o nosso paciente, certo? E com relação à osteoporose, o que eles frisam aqui é que se o paciente tiver acometimento de coluna, o que é importante é a gente usar como medida para dar o diagnóstico do paciente, no caso a gente usaria a medida do quadril, e caso a gente for usar o acometimento da coluna, a gente solicite um acometimento da coluna, né? Acometimento não. A incidência da coluna em perfil. Então, assim, outras características da imagem nas espondiloartrites é que o uso do contraste não aumenta a sensibilidade em comparação com o STIR. Por quê? O que acontece? Para que eu preciso do contraste? Tanto para eu ver o acometimento das ênteses, como para ver capsulite, quanto para eu ver sinovite. Só que, em geral, essas alterações, elas surgem posteriormente ou concomitantemente o acometimento de edema ósseo, que é o que a gente vê no STIR. Então, em geral, a gente não precisa usar contraste, tá certo? O que a gente usa normalmente é o T1 e o STIR. E até nessa grande casuística que foi utilizada para estabelecer o critério ASAS, o que eles viram é que a inclusão da ressonância de coluna permitiu a reclassificação de menos de 5% dos pacientes. Por quê? Porque o acometimento nas espondiloartrites, em geral, tende a ser ascendente. Começar nas sacroiliacas e progredir com o acometimento da coluna, certo? Então, para os nossos pacientes, em geral, não precisa pedir ressonância de coluna, a não ser que tenha uma característica específica que a gente queira ver mesmo, de acordo com o quadro clínico, e o uso do contraste não aumentou a sensibilidade em comparação com o STIR, certo? E nós não temos uma periodicidade definida, na verdade, a gente vai solicitar de acordo com cada caso, né? A avaliação dos nossos pacientes. Mas, em geral, não tem sentido pedir, até porque pacientes sem doença, eles podem apresentar edema ósseo na ressonância, certo? Então, assim, a gente vai pedir, no caso do diagnóstico, em que a radiografia não puder nos ajudar, e continuar a suspeita clínica, mas a gente não tem uma periodicidade definida de solicitação desses exames. Com relação às métricas, né, o que a gente mais usa, e que nos estudos clínicos também são mais usados, é o BASDAI, tá certo? Que a gente já usa na nossa prática clínica, né? E que alta atividade são aqueles pacientes em que o score é maior ou igual a 4. O ASDAS, né? Que a gente vê atualmente uma grande publicação utilizando esses scores, e nós já temos até trabalho correlacionando o ASDAS, no caso o ASDAS, com progressão radiográfica, o ASDAS também com alterações de ressonância de radiografia, certo? E o que a gente usa de ponto de corte no ASDAS, certo? O ASDAS menor do que 1,3 é uma doença inativa, menor do que 2,1 é uma baixa atividade de doença, né? Que vão ser, em geral, as nossas metas de tratamento com os nossos pacientes, e maior do que 3,5 é alta atividade de doença, tá?
A grande vantagem com relação ao BASDAI, do ASDAS, é que a gente tem um critério laboratorial, um critério a mais, e que nos ajudaria a avaliar melhor a atividade da doença. Eu só botei aqui um artigo que eu vou compartilhar para vocês, em que ele frisa e que ele demonstra a correlação do ASDAS com as alterações de ressonância quando a gente vê, inclusive, de coluna, tá? Então, a gente tem várias publicações, tanto do ASDAS se relacionando com alterações de ressonância de sacroiliaca, de coluna, e também com progressão radiográfica. E também outras métricas que são utilizadas também nos estudos, só para a gente não esquecer delas, tá certo? Que é o BASF, que vê a funcionalidade do paciente, tá certo? E o BASMI, certo? Que a gente vê, na verdade, é uma métrica, da amplitude ou da distância dessas articulações, certo? Tanto a distância tragus-parede, quanto a flexão lombar, quanto a rotação cervical, a flexão da coluna e a distância intermaleolar. Então, essas 4 métricas são as principais utilizadas nos estudos clínicos, tá certo? E que a gente tende a usá-las em geral na nossa prática. Com relação ao tratamento, o que os consensos principais frisam, só lembrando que a gente tem o consenso brasileiro, que foi publicado recentemente, a gente tem o consenso do ACR também de 2019 e é o do EULA, que é de 2016, certo? Que são esses consensos, tanto de 2019 do ACR quanto o nosso consenso brasileiro, certo? Com relação ao treat to target, o que a gente tem e o que esses consensos frisam? Certo? Diferentemente da artrite reumatoide, em que eu tenho inúmeras publicações, bastante de comparações diretas, de evidências diretas, tanto do quadro clínico, quanto daquele segmento com um treat to target bem definido, na espondiloartrite a gente não tem tanto isso, Na espondiloartrite, como eu falei, é uma doença mais recente. A gente tem uma doença que a gente ainda tem algumas incógnitas, e o que eles citam bem é que a gente tem sim que ter uma meta de remissão do nosso paciente, uma doença de baixa atividade, mas que a gente não precisa seguir à risca esse treat to target, no sentido de que a gente não tem tantas evidências diretas ainda. E o que a gente tem? A gente tem o quê? Um arsenal terapêutico mais restrito nas espondiloartrites, certo? E os nossos pacientes podem ter alterações tanto de laboratório, como os pacientes podem ter alterações na ressonância ou alguma manifestação maior, mas que eles respondam bem sim ao tratamento e essa avaliação clínica seja suficiente para o segmento do paciente, certo? Então, assim, a gente tem que ter a nossa meta, certo, de remissão clínica de baixa atividade, mas diferentemente de artrite reumatoide, a gente não precisa seguir em cada consulta, em cada avaliação clínica, ambiciosamente essa meta, porque nós ainda não temos tantas evidências diretas e robustas de que a gente precise seguir isso, certo, à risca, e que a gente pode ter e seguir a nossa avaliação clínica. O que é importante no tratamento? Os sinais objetivos de inflamação, eles predizem boa resposta às medicações utilizadas, certo? E esses sinais objetivos são o quê? O PCR, e outro sinal objetivo é o edema ósseo na ressonância, tá? Inclusive, esses foram os critérios utilizados, para liberar o uso das medicações imunobiológicas nos pacientes na forma não radiográfica, certo? E ele frisa sempre bem, não solicitar a imagem para avaliar a resposta ao tratamento. O nosso paciente pode continuar com aquele edema ósseo lá na ressonância e ele apresentar uma melhora clínica significativa. Então, isso não é importante para a gente seguir os nossos pacientes. Do tratamento não farmacológico, a gente tem, inclusive, algumas meta-análises, trabalhos randomizados controlados, enfatizando o benefício da reabilitação e do exercício físico, no caso, o exercício físico supervisionado. Tá? O principal objetivo é manter uma boa mobilidade dos nossos pacientes, certo? Isso deve ser oferecido, tanto a reabilitação como exercício para todos os pacientes em qualquer fase da doença. Doutora Sâmia? Oi! Você não está apresentando a aula. Não sei se Não foi tá proposital. Você estava e aí parou de compartilhar. Eu comentei no chat. Vixe, Não sei se você conseguiu ver. Deixa eu recompartilhar. Será que foi a internet? Você parou nas métricas. Não, acho que ela parou. Se a senhora tentar de novo, Deixa eu tentar acho que de vai. novo. Só um minuto.
Apareceu? Eu saí e entrei novamente. Eu não estou conseguindo Apareceu ver. não. Não estou conseguindo ver tua aula, não, Sâmia. Então, peraí, deixa eu sair de novo. Vou sair tudo. Então, peraí. Acho melhor você compartilhar novamente. Clicar de novo em Tá, compartilhar, que eu acho que certo. vai. Só um minutinho. Deixa eu tentar agora. Agora eu me perdi. Poxa vida, agora ela não tá aparecendo aqui mesmo não, até nos ícones aqui. E agora eu não tô conseguindo mais. Como se ela tivesse desaparecido aqui do compartilhamento. Ela nem aparece para eu compartilhar mais. Não aparece o ícone não de compartilhar ao lado da câmera? Não, peraí, mas vai dar certo. O que foi que aconteceu? Só um minutinho, deixa eu tentar mais uma vez. Apareceu? Apareceu? Para mim, não. Eu não. Gente, então não sei o que aconteceu não. Se a Aula. senhora quiser me enviar a apresentação, eu posso tentar apresentar. Posso mandar. Acho que vai ter um problema. Deixa eu tentar só mais essa vez aqui, aí a gente... Pronto, peraí. Apareceu? Apareceu. Pronto, perfeito. Pronto. Certo? Então, assim, a gente deve oferecer tanto a reabilitação quanto exercício para qualquer fase da doença, respeitando a limitação, tá? Os benefícios nos trabalhos randomizados e controlados foram superiores nos pacientes com atividade supervisionada. Nós temos muita evidência de trabalhos randomizados e controlados com RPG, certo? Que foram os principais relatados até no nosso consenso, tá? Mas também nós temos evidências com exercícios aeróbicos e de força e atividade aquática, mas todos com superioridade da atividade supervisionada em relação à não supervisionada. Os corticóides, como nós sabemos, né, nós devemos evitar corticóides sistêmicos. Se utilizar o nosso consenso, né, ele frisa que é o que a gente faz na nossa prática, por um curto período, né, em doses baixas, e a gente pode sim utilizar infiltração intraarticular, inclusive ele frisa de sacroiliacas, né, e para a gente ter cuidado também nas infiltrações das ênteses, principalmente da êntese do tendão de Aquiles, por causa do risco de lesão. Com relação aos anti-inflamatórios, não existe diferença entre os tipos de anti-inflamatórios e os benefícios, tá? Nós tínhamos até alguns estudos iniciais com o celecoxib, que teriam um maior benefício na progressão radiográfica, mas posteriormente nós tivemos outros com diclofenaco, então, assim, os dados não são consistentes, né? Então, assim, ou a princípio não existe diferença com relação aos benefícios entre todos os anti-inflamatórios. Com relação ao uso contínuo e sob demanda, os dados também são conflitantes, tá certo? Com relação à progressão radiográfica. Eu vou falar um pouquinho mais no consenso do ACR, que ele separa bem essas indicações. E o uso contínuo do anti-inflamatório... Sâmia? Oi! O pessoal ainda não está conseguindo visualizar. Nossa, o que começou e desapareceu, foi isso? Eu consigo visualizar. Não apareceu nenhuma vez. Aí eu não tô, já reclamei tanto hoje que não resolvi ficar calada. Meu Deus do céu! Eu já reclamei tanto hoje que eu tô até com vergonha. Para mim, ela... Ninguém está conseguindo ver?
Eu tô vendo. É porque Tô vendo também. você que mexe aí no negócio, você consegue ver tudo. Mas eu não tô vendo. Cadê o resto do pessoal? Tá vendo? Não sei. Não, Eu tô vendo. só vê ela. E até tá aparecendo a mensagem de que ele tá compartilhando a janela. Eu só Isso, eu tô tô vendo. conseguindo visualizar. Eu compartilho de novo? O que você quer que eu faça? Você pode me enviar no WhatsApp mesmo e eu compartilho. Ou a senhora pode tentar de novo. Deixa eu tentar. Apareceu, gente? Agora. Agora apareceu. Sim. Agora apareceu. Apareceu? Eu tô vendo também. Agora apareceu. Então, vamos lá. E os anti-inflamatórios, né, como eu estava falando, o que ele frisa bem isso no consenso do ACR, certo? Que o uso contínuo a gente deve manter enquanto o paciente tiver doença em atividade. Quando o paciente atinge a nossa meta de remissão de baixa atividade, nós podemos utilizar os anti-inflamatórios sob demanda. Os DMARDs orais, o uso é principalmente na artrite periférica, lembrando da sulfasalazina também, as evidências que a gente tem no tratamento da uveíte anterior aguda, e que a combinação com os imunobiológicos não recomendada, certo? E isso é bem frisado nos dois consensos, tanto no nosso quanto no ACR, em que a gente não deve combinar DMARDs com os imunobiológicos na espondilite. A não ser que o nosso paciente tenha um acometimento periférico, que a gente use por essa evidência, certo? Mas não por outro motivo. Com relação ao tratamento farmacológico dos imunobiológicos, né, o que a gente tem nas espondiloartrites axiais, as evidências são para anti-TNF e anti-L17, tá? E qual deles utilizar, certo? O perfil de segurança influencia um pouco na nossa escolha, sim. Nós sabemos, né, que essas medicações que antagonizam a IL-17, elas são mais seguras com relação às infecções por tuberculose, e isso no nosso meio é bastante importante, certo? Mas com relação à efetividade, não existe diferença, isso é frisado bem nos consensos. O que vai guiar o que a gente vai utilizar é exatamente essa questão da segurança, certo? E também o perfil de acometimento com relação principalmente também às manifestações extraarticulares, já que nós sabemos que as medicações anti-L17, elas não têm eficácia com relação principalmente à uveíte, certo? Não existe evidência, não é recomendado pelo oftalmologista usar medicações anti-L17 para tratamento de uveíte. Também a gente não tem evidência no intestino, tá? Então, se o nosso paciente tiver esses acometimentos, em geral, a gente não vai optar pela medicação anti-L17, tá? E no nosso paciente com psoríase, aí sim pode ser uma medicação de escolha, já que a gente tem bastante evidência da rapidez de início de ação, tá certo? E a gente já tem até estudos de superioridade de L17 com relação ao anti-TNF no quesito de psoríase cutânea, tá? Então, a abordagem vai ser individualizada, depende do acometimento dos nossos pacientes, no que a gente vai escolher, mas de eficácia, ela tem as eficácias semelhantes, tá? E que os dois consensos frisam bem também, é que nas espondiloartrites axiais a gente tem que ter muito cuidado, cautela na suspensão e no espaçamento, tá? O nosso consenso, ele frisa que a gente tem que esperar no mínimo 6 meses para tomar alguma decisão de espaçar algum imunobiológico, tá? Mas o ACR, ele fala que a gente tem que esperar anos, certo? Ele nem frisa meses, ele fala anos, e nem quantos anos. Porque a evidência, né, com relação à suspensão de imunobiológicos ou espaçamento, é que a maioria dos pacientes vão reativar a doença, e isso impacta negativamente na progressão radiográfica, tá? Então, principalmente o ACR, ele é bem negativo com relação a essa imagem, essa mensagem de espaçamento e suspensão, em que a gente não precisa seguir ou ter ansiedade de fazer isso, a não ser que o paciente tenha alguma contraindicação, alguma complicação. Eu coloquei essa figura só para a gente ter uma ideia, né, do que a gente tem, do que está sendo estudado de medicação, tá? Então, além dos anti-TNFs, né? Então, a gente tem medicações, né, com relação à IL-23. A IL-23 tem duas subunidades, a subunidade P19 e a P40,
tá? A subunidade P40 é o alvo também da medicação ustekinumab, né, junto com a P40, que é compartilhada na IL-12, mas que não tem evidência, né, de eficácia no acometimento axial. Tá? A gente tem medicações contra a subunidade P19, como o guselkumab, que a gente já tem, que é o Trenfia, tá? Mas ele ainda não tem evidência nas espondiloartrites axiais. Ele, assim, a maior evidência dele é na psoríase e na artrite psoriásica, principalmente acometimento periférico, tá? A gente tem também evidências de medicações que inibem a via JAK, principalmente o tofacitinib e do upadacitinib, e essas duas medicações que inibem preferencialmente a IL-17, certo? Com uma grande afinidade a IL-17A. Tá? E tudo isso, os demais, são medicações que estão no campo de estudo, né, que a gente já tem alguma evidência, mas que a gente ainda não tem disponível para a gente aqui, pelo menos aqui no Brasil, na nossa prática clínica. Eu só coloquei aqui os dois consensos só para a gente ter uma ideia, tá certo, de como vai ser a nossa propedêutica. Então, no caso do acometimento axial e a doença ativa, a medicação de primeira escolha, a gente começa por anti-inflamatório, a gente só não começa por anti-inflamatório se o paciente tiver alguma contraindicação. Sempre lembrar de usar a dose cheia da medicação, tá? É comum os pacientes dizerem, né, assim, eu tomei um comprimido, tipo de diclofenaco, que a posologia é de 8 a 8 horas, então isso não é uma dose cheia da medicação, tá certo? Considerar um segundo anti-inflamatório quando a resposta foi inadequada. Nessa primeira fase, considerar também a infiltração com corticoide, também os DMARDs orais, tá? E depois desse período aqui no nosso consenso de 12 semanas da primeira estratégia ou de alguma contraindicação anti-inflamatória, a gente passa para a fase 2, tá? Quando a gente passa para a fase 2, todos os consensos frisam que a gente tem que fazer uma reavaliação no sentido de ter certeza do diagnóstico, tá certo? Avaliar a atividade da doença. Em geral, os pacientes têm que ter uma atividade alta, definido como ASDAS, como um ASDAS maior do que 4, como ASDAS também maior do que 2, tá? E nós vamos ter essas medicações, como eu já falei, né, do anti-TNF. Lembrar que os anticorpos monoclonais, eles são preferidos na uveíte anterior agudo, no acometimento de doença intestinal, tá? E IL-17 tem bons resultados em psoríase, tá? E aqui a gente vai considerar se vai continuar ou não os anti-inflamatórios até a remissão, certo? Principalmente ponderando que a gente pode utilizá-los sim, exceto nos casos em que eu tenha eventos adversos ou contraindicações, tá? E se o paciente não atingir o nosso alvo, nessa segunda fase, nós vamos poder lançar a mão de uma outra estratégia, em que a gente pode tanto trocar o anti-TNF, que a gente começou por um outro anti-TNF, ou a gente pode trocar, no caso de ter começado pelo anti-TNF, por IL-17, certo? E sempre ponderando continuar ou não com o anti-inflamatório, tá? As outras abordagens que a gente não pode esquecer, tá certo? Controlar, assim, o que a gente vai utilizar como as nossas métricas, a gente acompanhar os pacientes, tá certo? Seguindo aquilo que eu já falei das recomendações de imagem, tá certo? Não esquecer da abordagem da intervenção não farmacológica, que é extremamente importante, tá? E sempre rever o diagnóstico no caso de um paciente não estar respondendo ao tratamento, tá? Só lembrar que o paciente pode ter espondilartrite, pode ter outra doença como fibromialgia e relatar bastante dor, e não necessariamente, né? A gente não deve trocar a medicação por causa disso, tá? Esse é o consenso do ACR, certo? Que é o último que eu vou falar, em que a gente também, ele frisa, né, como primeira terapia, assegurar que aquele paciente está em atividade de doença, a gente começa por anti-inflamatório, não esquecer do papel da fisioterapia, tá? Ver as outras manifestações da doença, os acometimentos periféricos, tá certo? Fazer infiltração com corticóide, a gente pode sim, inclusive de sacrilíaca, tá? Que a gente pode fazer. Tá? Quando a gente passa para a segunda linha, certo? Nos pacientes que têm doença ativa, né? A gente pode lançar a mão do anti-TNF e da IL-17. O nosso consenso não faz diferença de a gente começar pelo IL-17, pelo anti-TNF. As recomendações do ACR fazem sim. Eles recomendam que a gente comece pelos anti-TNFs, porque nós temos mais experiência, mais anos de uso da medicação, tá? Então, ele recomenda sim que a gente comece pelo anti-TNF. E desta maneira também seguindo, como no consenso brasileiro, que se a gente não atingir o nosso alvo com essa segunda linha de tratamento, a gente pode trocar pelo anti-TNF, no outro anti-TNF, mas a gente também pode trocar pela IL-17.
E também a gente pode trocar para tofacitinib. Só lembrando que a sequência recomendada pelo ACR, pelo tempo e experiência de uso, é sempre o anti-TNF, e depois a gente pode trocar para IL-17 e posteriormente para tofacitinib. E nos pacientes, né, no caso em que os pacientes tenham a doença estável, eles só frisando, né, que nos pacientes com doença estável em biológico, o que eles recomendam é a gente seguir com o nosso anti-TNF, a gente pode parar o anti-inflamatório, já que o paciente não tem mais atividade, tá? Eles recomendam sim, né, os pacientes que têm uma atividade, a gente começar com o uso contínuo, e à medida que o paciente vai estabilizando e que vai melhorando e reduzindo a dor, a gente pode passar para o uso sobre demanda, certo? Então, assim, as recomendações são parecidas, apenas do ACR ele separa um pouco de doença estável e doença em atividade. Ele recomenda a gente começar com anti-TNF, com relação às outras medicações. Era isso, muito obrigada.